colega Karen Correias Negreiros Becker. É pós-graduada pela Universidade do Vale do Itajaí, Univale, em convênio com a Associação dos Magistrados do Trabalho da 12ª Região. Mestre em Ciência Jurídica na área de Direito e Organizações Públicas e Privadas, também pela Univale. Atualmente é juíza do trabalho substituto da Primeira Vara do Trabalho de Brusque e membro da Coordenação Técnico-Científica da Escola Judicial. Saúdo também, além da colega Karen, o colega Roberto, desembargador Roberto Luiz Guglielmetto, desembargador do nosso Tribunal Regional, especialista em Direito do Trabalho, mestre em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí, Univale, e integrante aqui, com muito carinho, do nosso Conselho Pedagógico também, da Escola Judicial. Então, a briga é dentro da escola agora, né? Tá. Então, começamos agora com a palestra da colega Karen. Bom dia a todos. Eu cumprimento os colegas da mesa. Faço um especial agradecimento ao convite gentil e muito honroso da Mari. E tinha pego meu cronômetro e eu deixei lá na bolsa, mas vamos lá. Não se preocupa que eu... Ok. Bom, esse tema eu pensei que não poderia deixar de analisar a partir do novo CPC. Porque, embora muitos digam, e eu li isso, doutrinadores, que não houve significativa mudança da concepção de boa-fé, na verdade, nós temos uma mudança de fato significativa. Nosso legislador passou a ser muito mais rigoroso com o litigante de má-fé e não só em razão do aumento do percentual da multa, mas da principiologia que norteia agora o novo Código de Processo Civil, que busca a moralização do processo. Essa nova principiologia, ela se baseia, ela anda, a boa-fé, ela anda lado a lado com a cooperação, princípio introduzido pelo nosso Código de Processo Civil, que já vem do Código Civil. A origem é na doutrina alemã, em 1900, que trouxe o reconhecimento da boa-fé como um valor e introduziu como uma regra que influenciou outros ordenamentos europeus e fez a distinção importantíssima que nós vamos ver entre boa-fé objetiva e boa-fé subjetiva. A introdução da boa-fé objetiva no nosso ordenamento jurídico veio de forma plena com o Código de Defesa do Consumidor e evoluiu com o Código Civil, trazendo várias regras que, de fato, visam coibir a má-fé nas relações contratuais. E isso transbordou o direito privado e atingiu o processo de forma necessária. Essa distinção entre boa-fé objetiva e subjetiva, ela é fundamental para a gente entender, então, essa nova concepção. A boa-fé objetiva, ela diz respeito à norma de conduta, ao comportamento do sujeito, a um padrão de comportamento que o sujeito deve assumir a partir do contexto social, cultural, histórico e, sobretudo, de valores que a sociedade elege para aquele momento. Então, é norma de conduta, boa-fé objetiva, que obriga a todos e que não tem nada a ver com a intenção do sujeito ou com a boa intenção do sujeito, pelo menos regra geral. A boa-fé subjetiva, então, está no campo das intenções, do estado de consciência do sujeito. Ferir a norma de conduta, mas foi com boa intenção. A boa intenção, muitas vezes, hoje, para o nosso ordenamento, pode ser irrelevante diante do ferimento, da afronta à boa-fé objetiva.
Isso porque, quando o fato é examinado, o fato examinado no plano objetivo, ele pode não ser considerado de boa-fé, porque na identificação da boa-fé objetiva, não se questiona a intenção do sujeito, muitas vezes, mas a compatibilidade do comportamento dele com a confiança razoavelmente depositada no outro. É a teoria da confiança que também permeia o nosso ordenamento. Então, o agente pode alegar a boa intenção dele, mas se a atitude dele não guardar harmonia com aquilo que se espera dele na sociedade, naquele momento histórico, com aqueles valores que hoje são da cooperação e da confiança, a boa-fé objetiva estará maculada. E o que são esses valores? A cooperação não é ser bonzinho com o outro, não é ser gentil com o outro. Cooperar é não frustrar essas expectativas, a confiança que sua postura criou no outro. É não assumir posições contraditórias no processo. Até porque a boa intenção é algo que muitas vezes a gente não consegue identificar, não consegue aferir no comportamento. E é por isso que o nosso legislador, ele presume, em muitas situações, em muitas regras, a má-fé do sujeito, que é o caso do artigo 80, antigo artigo 17, do Código de Processo Civil. Aquelas são situações, e a gente vai ver que não é um rol taxativo de conduta de má-fé, mas sim um rol que traz hipóteses em que o legislador já presumiu a má-fé do sujeito, agiu daquela forma, incorreu em litigância de má-fé. Isso não é uma ideia nova. Cândido Dinamarca já dizia que no Código anterior nós tínhamos cláusulas abertas de litigância de má-fé, que era o artigo 14 e atual artigo 77. Mas o que é importante dizer aqui é que a boa-fé objetiva, ela veio como uma norma expressa, o princípio da boa-fé objetiva como uma norma expressa no nosso novo Código de Processo Civil, que é o artigo 5º, cláusula geral e aberta. Todos aqueles que, de qualquer forma, participarem do processo devem se comportar de acordo com a boa-fé, inclusive nós. Não significa dizer que a boa-fé subjetiva, a boa intenção ou a má intenção não seja considerada. Pelo contrário, o legislador está mais combativo. A boa-fé, a má intenção, ela já vai caracterizar a afronta à boa-fé objetiva. Agora, é a boa intenção que muitas vezes não vai servir para eximir o sujeito. O legislador aponta onde a boa-fé subjetiva, a boa intenção, pode eximir o sujeito, como é o caso do manifesto propósito protelatório. Aí a gente vai ter que identificar, vai ter que analisar e verificar se o propósito, se a intenção foi realmente de protelar. E aí a boa intenção pode eximir o sujeito da penalidade. Porque a boa intenção é suporte fático, a boa ou má intenção de alguns fatos jurídicos. Então, o artigo 5º trouxe essa cláusula geral. Nós já tínhamos, como eu disse, outros doutrinadores que já diziam que nós tínhamos já cláusulas gerais, que era o antigo artigo 14, hoje artigo 77. Aquelas situações ali, se violadas, importam também na caracterização da má-fé. E o rol do artigo 80, que era o antigo artigo 17, traz situações de litigância de má-fé que não corresponde a um rol taxativo, mas, como eu falei, a hipótese em que o legislador já presumiu a má-fé do sujeito. Por que não é um rol taxativo? Porque nós temos agora uma cláusula geral aí aberta que obriga todos a agirem com boa-fé, com lealdade. E a lealdade e a boa-fé têm a nova leitura da cooperação e da confiança, de não frustrar as expectativas que o próprio sujeito criou no outro. Então, a tríade principiológica do novo Código de Processo Civil é a cooperação, o contraditório e a boa-fé, e da cooperação, que é um desdobramento da boa-fé, nós também adotamos do direito alemão, da doutrina alemã, incorporada no nosso Código Civil e aplicável ao nosso Código de Processo Civil,
Essas situações que vão caracterizar má-fé também se observadas. É a proibição de consubstanciar dolosamente posições processuais, que a má-fé subjetiva, a má intenção, verificada já caracteriza, claro, a litigância de má-fé. A proibição de venire contra factum próprio, que é a proibição da atuação contraditória. A pessoa assume, o sujeito assume uma postura processual que incute confiança no outro e depois ela surpreende com uma postura completamente contraditória e prejudicial. A proibição de abuso de poderes processuais e a suprécio, que é uma figura de supressão de direito que nada tem a ver com prescrição ou decadência, é a perda do poder processual em razão do seu não exercício de tempo suficiente, que faz incutir no outro a confiança de que aquele poder não seria mais utilizado. Quando surge a suprécio, quando acontece a perda do poder processual para um, acontece a surrécio para o outro, que é o surgimento do direito de exigir que aquele que perdeu o poder processual não utilize desse poder. E também, que não está aqui, o tu quoque, que é uma expressão italiana, romana, de evitar a surpresa, e daí incumbe a nós. Nós não podemos mais, por exemplo, inverter o ônus da prova sem comunicar os sujeitos, porque eles têm direito ao contraditório, e aí responde a questão da decisão surpresa. Tem vários novos dispositivos estão fundados justamente nessa nova principiologia. Os fundamentos constitucionais do princípio da boa-fé objetiva são a solidariedade social, a concretização da dignidade da pessoa humana, o direito fundamental à igualdade e o devido processo legal. Portanto, quando o princípio da boa-fé objetiva é afrontado, esses princípios constitucionais são afrontados, e o ordenamento jurídico é afrontado. E aí a má-fé processual. Então, a primeira conclusão que eu faço dessa breve análise teórica é que, se o princípio, para nós desconstruirmos algumas ideias, se o princípio da boa-fé objetiva é uma cláusula, foi adotada como uma cláusula geral e aberta pelo artigo 5º, não há mais falar na antiga concepção que se tinha, que o rol do artigo 80 é um rol taxativo. Isso doutrinadores já diziam no Código de 73, mas muito mais hoje. Segunda conclusão, verificada a afronta, então, portanto, nós não devemos nos ater à questão de que o fato tem que subsumir a uma das hipóteses do artigo 80. Isso não é requisito para a caracterização da litigância de má-fé. Verificada a afronta ao princípio da boa-fé objetiva, se, por consequência, os princípios constitucionais são feridos, não há necessidade de a gente verificar um efetivo prejuízo à parte contrária também para a caracterização da litigância de má-fé, como eu vi em muitos julgados do nosso segundo grau, de outros tribunais, inclusive do STJ. E por que isso? Porque o ordenamento jurídico já foi ferido. Foi ferida a aspiração social de utilizarmos o processo como um meio ético para a harmonia social, para a solução dos litígios, né? A sociedade pretende isso, muito mais agora com a nossa nova legislação. Portanto, isso também não pode ser um requisito. A verificar uma efetiva afronta à parte contrária. O processo foi ferido, a sociedade foi ferida, o ordenamento jurídico. A visão do primeiro grau, que me foi solicitada, e eu, na verdade, procurei ver algumas decisões, e o que eu senti, o que eu verifiquei, é que, ainda que intuitivamente, muitos colegas realmente não têm exigido como requisitos essas duas situações, esses dois elementos de subsunção do fato a uma das hipóteses do artigo 80 ou a necessidade de configuração do efetivo prejuízo à parte contrária. Aí, se é de forma intuitiva, de qualquer maneira, estão alinhados com o novo espírito do Código de Processo Civil. Embora, no segundo grau, o Roberto vai falar disso, mas eu vi textualmente alguns acórdãos a exigência desses requisitos. E aí eu trago, para finalizar, uma reflexão para a gente, se nós não estamos sendo, algumas vezes, muito lenientes com o litigante de má-fé. Se a ideia do novo Código de Processo Civil é moralizar o processo, e eu penso que é,
em razão dessa nova principiologia, desse novo espírito, e, inclusive, da majoração do percentual das multas, nós, como representantes do Estado, eu penso que nós temos a responsabilidade de estarmos mais atentos, de coibir e de efetivamente punir o litigante de má-fé, de forma a contribuir justamente com a redução da litigiosidade. O Ricardo Diniz colocou para a gente que, na verdade, nós não temos que estar tão preocupados em reduzir a litigiosidade. Talvez não, porque a litigiosidade sempre vai existir. Nós somos seres litigiosos. Mas a litigiosidade temerária, irresponsável e desleal, essa sim nós temos que combater. E sem colocar desculpas, né? Eu ouvi de colegas que aumentar a execução, porque o autor não levou nada, que, poxa, vou ter que fundamentar, então a sentença vai seguir assim mesmo, ou que isso é coisa do advogado. A professora Ana Carolina colocou essa questão para a gente da infantilização do adulto, e eu me questiono se nós não estamos contribuindo com isso quando somos lenientes, porque nós poderíamos trazer, então, aqui a ideia da desinfantilização do adulto quando nós efetivamente punimos, independentemente dessa presunção, se é coisa do advogado ou não. Afinal, todos são responsáveis, ou deveriam ser, pelas suas escolhas. Então, elegeram mal, elegeram um advogado que litiga de má-fé, vão responder por isso. A questão da execução, do aumento da execução, ou da não fundamentação, aí a gente tem que colocar na balança o que a gente pretende. Se a gente pretende contribuir para essa moralização, ou se nós vamos priorizar outras situações. São essas as minhas considerações e a reflexão que eu deixo, e eu passo a palavra ao colega Roberto. O aplauso é para vocês. Se você quiser iniciar aqui, que estão aqui até esse horário, né, e gentilmente aí aguardando aí a minha fala, e para respeitá-los eu vou procurar pela Karen, né? Tô sendo presunçoso, que é por mim, não, pela Karen, tá certo. Mas assim, em respeito também eu vou procurar falar o que devo, né, muito, mas dizendo pouco, né, o máximo que eu posso fazer aí para retribuir essa generosidade de todos os senhores. O conceito de boa-fé todos sabem, né, mas nós entramos aí numa seara que a Karen está muito assim identificando, se há necessidade de prejuízo ou a mera conduta desleal já seria suficiente para caracterizar a boa-fé. E a doutrina aí ela é farta em conceitos, né, e de fato são esses dois motes que orbitam aí nessa consideração. O artigo, depois eu volto a falar sobre essa questão do prejuízo, principalmente. Mas a questão se o elenco é taxativo ou exemplificativo, né? Eu tive a oportunidade, e agradeço aqui todos os colegas desembargadores que responderam à minha consulta, né? Procurei fazer uma consulta para identificar se era necessário, se o rol é taxativo ou exemplificativo, e a unanimidade, né, acabou respondendo que, ou melhor, dos 8 desembargadores que responderam, 6 entendem que o rol é taxativo. Porém, destacam que os preceitos desse artigo 80, eles são abertos, né?
eles são abertos. Então, eu até me aventuro a dizer que um inciso apenas lá desse artigo 80 seria suficiente para identificar sempre a má-fé, né, que é a tal do proceder de modo temerário em qualquer incidente do ato do processo. Né? É um conceito tão amplo que todos aqueles elencos lá do artigo 80, de repente, eles podem ser condensados simplesmente nesse. Né? Então, essa questão, se é taxativo ou exemplificativo, por técnica, muitos desses colegas manifestaram no sentido de que é taxativo, mas nada impede de que nós possamos, diante da amplitude de suas expressões, fazer essa subsunção do fato a qualquer uma daquelas normas. Eu me aventuro até a dizer que esse inciso 5º aqui já é suficiente para tanto. Né? O prejuízo efetivo ou implícito. Eu vou me permitir também aqui contar uma pequena historinha que ocorreu comigo lá em Itajaí. Quando eu saía do fórum, depois de umas audiências, eu notei que minha carteira, tinha perdido a carteira e estou ali procurando próximo ao meu carro, e nisso vem um reclamante, por sinal era a última audiência que eu tinha feito com ele, e me auxiliou ali na procura da minha carteira, e, né, passado alguns momentos, não achamos, tal, agradeci, abracei, felicitei, falei, pessoa gentil, né, e foi embora, tal. Mas antes de eu entrar no carro, apareceu um advogado, né, com a minha carteira e me devolveu. Falei, pô, obrigado, né? Ele falou, doutor, eu estava vendo a cena aqui e me suspeitei daquele reclamante, porque ele já foi meu cliente. É malandro, eu dei uma abordada nele lá e a carteira estava com ele. Olha a situação. Pô, falei, beleza, né? Obrigado. Então, essa é a situação, né? Eu não tive prejuízo? Não tive, né? Não tive prejuízo nenhum. Que bom. Mas vou voltar a isso aí. Essa história tem um desdobramento. A questão do prejuízo, na verdade, a unanimidade dos colegas desembargadores que responderam à minha consulta foi no sentido de que ele é presumido, ele é íncito. O fato de você já ter que se submeter a juízo já é um prejuízo. Agora, a dimensão do prejuízo que é outra história. A extensão desse prejuízo é o que vai ser um critério, de repente, para nós podermos aplicar a pena. Tem que ver até que ponto esse prejuízo... eu entendo que é um critério importante para balizamento da penalidade. Né? E aí entra no caso, a má-fé é do advogado, da parte ou dos dois? Né? Porque dias depois desse ocorrido, comigo lá em Itajaí, veio ao meu conhecimento que era o advogado que já estava com a carteira desde o início. Me falaram isso. E aí eu fiquei, pô, e agora? Eu quero punir alguém. Quem que eu vou punir? O advogado? Vou punir a parte? Ou será que os dois lá já foram um cliente do outro? Será que os dois não são os malandros? Então, é só uma historinha, na verdade, ilustrativa, não aconteceu isso comigo, absoluto. Minha carteira, eu tomo conta bastante dela, apesar de não ter muito dinheiro, né? Mas está ali. Então, assim, é uma questão que eu sei que, como juiz, né, por longa data, de longos anos, décadas até de primeiro grau, eu sei que, às vezes, não é má-fé da parte. Não é má-fé da parte. É uma atitude desleal do advogado. E eu não me sinto confortável, né, em punir a parte, pressupondo ou sentindo que a má-fé, na verdade, parte do advogado. Né?
E acho que nenhum colega se sentiria nisso, apesar que eu já ouvi falar, não, mas pune a parte, porque aí a parte depois cobra do advogado. Eu acho que não é esse o caminho, fazer experiências, né, com suposições. À medida que eu vou punir alguém, tem que ser aquela pessoa. Eu não posso extrapolar a pena da pessoa do ofensor, né, para ele depois ir buscar reparação. Então, é muito importante, assim, a minha opinião, nós identificarmos, de fato, aonde é que está a má-fé. Né? Aonde que está a má-fé. Esse é um desdobramento. E aí vem, muitas vezes é o advogado, quando não a maioria. Né? E aí temos os casos. Como que nós vamos punir o advogado? Na verdade, eu tentei achar algumas saídas na legislação, né? E é difícil, nos próprios autos. Praticamente impossível. Né? Porque o artigo 77, eu vi lá, os deveres das partes, né? Deveres das partes e de seus procuradores, existe isso lá no Código de Processo Civil. Né? E existe todo um tratamento para punição das partes e de procuradores, nesse artigo 77. Só que lá no parágrafo 6º, diz assim, aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública, do Ministério Público, não se aplica os parágrafos tais que tratam da pena. Né? Devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria ao qual o juiz oficiará. Então, a destinação para punir advogado não dá para ser nos próprios autos. Pelo artigo 77, que trata da punição ou dos deveres de partes e procuradores. Né? A outra questão, e aí vem responsabilidade só das partes, que é o artigo 79 e seguinte, e ali é que está inserida a litigância de má-fé. Então, tecnicamente, não existe litigância de má-fé de advogado, existe um descumprimento de dever por parte do advogado, mas que é inconfundível. A litigância de má-fé mesmo é destinada à parte. Então, por isso que nós temos que ter, talvez, uma certa cautela nessa questão da punição. Né? E ao próprio Código de Ética Profissional, também o Estatuto da OAB, lá no parágrafo único do artigo 32, diz que o advogado é responsável, tal, quando praticar no exercício da profissão atos desleais, né, com dolo ou culpa. E põe lá, em caso de lide temerária, o advogado será solidariamente responsável com o seu cliente, desde que coligado com este para lesar a parte contrária, o que será apurado em ação própria. Quer dizer, não cabe a nós, às vezes, por mais vontade que tenhamos, de punir advogado nos próprios autos. Eu falo isso porque tem alguns processos em que nós nos deparamos com essa situação. Né? E, às vezes, temos que fazer, estava comentando com o Alexandre, vistas grossas pelo um valor superior, que é o valor da justiça, e meio que, né, dá uma tapada na lei. Né? Mas são situações excepcionalíssimas. Né? E aí vem a punição, então, inibe ou estimula a litigiosidade? Eu penso assim, como juiz do trabalho, o nosso ambiente é hostil. É um ambiente de trabalho hostil, de litigiosidade. Agora, o juiz não precisa ser hostil. E não precisa internalizar, né, essa violência, essa agressividade, que às vezes é natural naqueles que estão em combate, em conflito, absorver para ele. Na verdade, ele é que tem que criar ou amenizar esse ambiente hostil, né, procurando a solução pacífica, através de acordo, eventualmente numa decisão. Né. E assim, aqui é só uma reflexão que eu faço, né,
para o juiz, às vezes, não entrar nessa onda, né, de querer ou se arvorar a adentrar a esse problema que é das partes. O problema é deles, a litigiosidade é deles, não é do juiz. Né? Nós temos que ser o apaziguador, o pacificador do conflito. E para isso nós temos que ter serenidade, todos aqueles atributos aí que nós temos e que temos que desenvolver para não perdermos. Porque eu sei de toda essa carga de trabalho, onde o Lúcio mostrou, as exaustivas sessões de audiência, os pedidos mirabolantes, e todo esse contorcionismo. Mas nós temos que, faz parte da nossa atividade, procurar manter a serenidade, mesmo nesses ambientes mais hostis. Né? E assim, inibe ou estimula a litigiosidade? Acho que vai muito da postura do colega, do juiz. Parte dali. Né? A litigiosidade é natural, acho que nem inibe, nem estimula, depende. Mas o que o Alessandro hoje tocou no assunto, na palestra dele, esse desvirtuamento do exercício regular do direito de petição, isso tem que ser coibido. E às vezes não precisa ser coibido com uma punição na sentença, apesar de ser o meio mais próprio para falar nos autos, mas às vezes com uma certa ponderação, dependendo como que o advogado lida com o magistrado. Né? Então eu fico assim na dúvida se inibe ou estimula. Só contar um caso agora verdadeiro. Um advogado, colega meu, íntimo, me disse: doutor, eu tenho que entrar com embargos declaratórios e fico torcendo para que o tribunal me aplique a multa. Porque aí sim eu tenho acesso ao recurso de revista. Então, quer dizer, é um mecanismo de fomentar a litigiosidade. E, de fato, é difícil quando se tem uma aplicação de litigância de má-fé que não venha recurso. Né? Talvez quando você não aplica, não vem, mas quando aplicou... então, o que se tem que ter é o que nós usamos, né, pessoal? Critério, bom senso, razoabilidade, identificar esses ingredientes aí para que nós possamos trabalhar bem esse mecanismo. É um mecanismo importante, mas tem que ser criterioso. Né? E aí, tem um telefone aqui. O meu tempo acabou já? Acabou. Então, mas isso aqui é importante, pessoal. Litigância, só mais uns 5 minutinhos, eu depois peço mais aplausos aí para a plateia. Pago o almoço. Mas, assim, a litigância de má-fé na segunda instância, as impressões, né? Eu tive, assim, o cuidado e contei com a colaboração do servidor lá, Delmar Girardi, lá do Sedjur, até com a autorização da doutora Marieleda, para ele procurar fazer uma pesquisa apenas como indicativo. Eu não sei, é um indicativo, é um extrato lá dos números do PJE de 2016, em um universo de 617 processos, e desses 617 processos que envolveram o tema litigância de má-fé, foram extraídos ali 150 casos. E aí vem as multas aplicadas no primeiro grau, 66,67% mantidas no segundo. 33, ao contrário, 33,33% alteradas, modificadas, excluídas. Esse é um dado que eu acho que é importante aí para demonstrarmos, ainda que de forma ilustrativa, exemplificativa, e não com rigor de todos os processos, porque isso se torna realmente impossível. Tá? E, por outro lado, as multas não aplicadas no primeiro grau. E as impostas no segundo, ou seja, que foram reformadas. Em primeiro grau, as não aplicadas e mantidas a não aplicação no segundo grau, 80%. E aquelas que foram
negadas no primeiro grau, mas que o segundo grau aplicou, 20%. O que eu quero dizer com isso? Né? Que muitas vezes eu escuto em rodinhas aí de café e tudo, que de colegas que, do primeiro grau, que aplica a multa e o tribunal tira. Aqui eu estou procurando desmitificar essa proposição, com os dados disponíveis na avaliação que fiz. Né? Porque, na verdade, eu acho que, aqui eu falo como colega de segundo grau, e ainda respirando aí bastante a primeira instância, eu não vejo essa cisânia de juízes de primeiro grau, segundo grau. Né? Nós pertencemos a uma instituição e acho que nós queremos o mesmo e trabalhamos para o mesmo objetivo. Né? Penso assim. E acredito que esteja correto o meu pensamento. E outras ali que eu coloquei, também, arguições requeridas em contrarrazões. 96, quase 100% aí rejeitadas e poucas acolhidas, pouquíssimas acolhidas. Né? Conclusão, fica aí com os colegas. Né? A minha é que, de fato, tem que ter muito critério na aplicação dessas penalidades, para que seja respeitada, não banalizada, e que seja respaldada pelo tribunal, porque o tribunal respalda, pelos números, aquelas que, de fato, são consistentes. Acho que eu pedi para a Soraya, ela teve também a gentileza de disponibilizar aí para os colegas, só ilustrativamente, alguns casos exemplificativos também com o acórdão nosso do tribunal, nesse cenário que eu fiz aí, que eu procurei trazer de ilustração. Ok? Obrigado. E aquela história que eu vou pagar o almoço também é mentira.